Bendito seja Deus que tem nos abençoado e nos dado mais esta oportunidade de iniciarmos um dia aqui com saúde, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Creio que você tem pela frente uma quarta-feira de muito trabalho, de muitas coisas para resolver, muitos assuntos para você resolver. Mas antes de iniciar, vamos começar com a palavra de Deus, lendo, orando, e eu tenho certeza que Ele cuidará do seu dia quando você tomar este hábito de iniciar o dia lendo a palavra de Deus. A Bíblia diz assim para nós em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Ele diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Isto é o que a Bíblia está nos dizendo em Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo de número 15. Aí o irmão Brana vem aqui num trecho da mensagem O Lugar Escolhido por Deus para Adoração, pregado dia 20 de fevereiro de 1965. E neste lugar, nesta mensagem, melhor dizendo, ele diz assim para nós: Deuteronômio é uma palavra grega que significa duas leis. A palavra grega Deuteronômio significa duas leis diferentes. E isto é justamente o que Deus tem. Duas leis diferentes. E uma delas é a lei da morte e a outra é a lei da vida. Deus tem duas leis. Segui-lo e servi-lo e adorá-lo é vida, e rejeitá-la é morte. Há duas leis em Deus. Agora, uma dessas leis foi reconhecida ante o mundo, no Monte Sinai. Deus deu a lei a Moisés e a Israel. Não que a lei pudesse ajudá-los, mas a lei apenas lhes mostrava que eram pecadores. Até esse tempo não sabiam o que era pecado, até terem uma lei. Não pôde haver lei sem pena. Uma lei não é lei sem pena, sem uma consequência, né? Tem que haver uma consequência, uma penalidade para aquela transgressão. E ele diz, portanto, a transgressão da lei é pecado. E o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Portanto, até Deus torná-las lei, não havia transgressão sentenciada a eles. Se não houver uma lei aqui que diga que não se pode ultrapassar além de 20 milhas por hora, que é aproximadamente aí 32 quilômetros por hora, se não houver uma lei ali para isso, então se poderia ultrapassar as 20 milhas por hora. Mas, quando se tem uma lei que diz que não se pode fazer isto, então há uma lei e uma pena que acompanha. Você tem notado isto, que tem que sempre haver uma penalidade? Até isto se dá aqui no natural nosso, vamos comparar aqui. Às vezes você vê o governo fazendo suas campanhas e alertando para os riscos de uma alta velocidade, aí, de uma direção perigosa no trânsito, mas aquilo não surte efeito até que um radar seja colocado, uma multa alta seja estabelecida, então aquilo faz com que as pessoas freiem, porque até então aquilo não tinha uma penalidade, mas agora há uma penalidade. As pessoas terão que pagar do seu bolso pelo excesso por descumprirem uma lei. Então ele vem dentro disso e ele diz, mas quando se tem uma lei que diz que não pode fazer isto, então há uma lei e uma pena que acompanha. Agora, a lei da morte, ele diz, agora a lei da morte foram os mandamentos dados no Monte Sinai, as quais diziam ao homem que ele era um pecador, e ao transgredir a lei de Deus, ele morria. Era consequência por desobedecer a palavra. E ele diz, porém, não há salvação na lei.
era apenas um policial que colocava a pessoa na cadeia e não havia nada para tirá-la da lei. Era o exemplo aplicado para entender o que era aquela lei de Moisés. Era como um policial que pegava aquele transgressor e o colocava ali enjaulado e não havia como sair daquela condição. E aí ele vem e diz, mas então ele quem? Deus deu uma outra lei, que foi lá no monte, que foi no Monte Calvário, onde o pecado foi sentenciado em Jesus Cristo e ali a pena foi paga. E não sem lei, mas pela graça sois salvos, pela graça de Deus, através da predestinação, da presciência de Deus, do seu ser. Agora, vemos essas duas leis. Então, houve uma mudança. Ele diz, vemos essas duas leis. Deuteronômio fala de duas leis. Havia duas. Uma foi a lei da morte e a outra a lei da vida. E havia também dois pactos que foram dados ao povo. Vamos falar deles amanhã de manhã. Um deles foi dado a Adão, um deles foi dado a Adão com condição. Se você fizer isto e não fizer aquilo, era a condição. Sempre estava ligado a uma condição. Se você fizer isto e não fizer aquilo, então há uma consequência. Mas ele diz, mas essa lei foi transgredida. Adão e Eva a transgrediram no jardim do Éden. Então Deus fez o segundo pacto e o deu a Abraão. E essa foi incondicional. Essa lei foi incondicional. O que é algo incondicional? É algo que não precisa-se de uma condição para ele. Olha, se você fizer isso, então é isso. Porém, aqui no incondicional, isso não existia. Isto era dado simplesmente. Ele vai dizer isto. Ele diz, não é o que você fez ou o que você fará. Ele disse, eu já o fiz. Amém? Este foi o pacto dado a Abraão, um pacto incondicional. Eu já o fiz, está aqui, Abraão. E isto é graça. Essa é a lei da vida. Deus fez isto por Abraão e sua semente depois dele. Isto é, toda a semente de Abraão, como a Bíblia diz. E assim todo Israel será salvo. Olhe, mas isto não quer dizer judeus. Como Paulo disse, aquele Israel que é no interior, ou seja, Israel no interior. Aí você vai dizer, o Israel no exterior, como falamos a outra noite, foram os filhos de Isaac, através de uma via sexual, de um nascimento, né? Ele diz, mas a lei de Deus foi através de Cristo, que foi a semente real de Abraão. Isto é, pela graça, todo Israel é salvo. Portanto, todos os que estão em Cristo são salvos. Todos o segundo pacto de Deus. Se você está em Cristo aqui neste dia, começando o dia com esta certeza, não, eu estou firmado em Cristo. Eu estou seguro de que Deus é realmente o meu Salvador. Você está ligado à cruz com Cristo, você está ali ligado à palavra. Tenha certeza, você faz parte deste Israel espiritual, você faz parte deste povo de Deus, dessa semente real de Abraão, você faz parte do plano de Deus. Continue no caminho, continue crendo, continue orando, continue buscando por Deus e Deus ajudará você. Vamos orar, querido Deus, temos diante de nós este grande desafio e também esta grande oportunidade. Desafio porque seremos tentados, Senhor. Seremos pressionados a deixar a palavra, seremos pressionados a abandonar o teu caminho, mas, ó Deus, também é um dia maravilhoso, porque eu creio que a tua palavra habita em nossos corações. E como temos vencido até o presente momento, creio que o Senhor nos permitirá terminar este dia mais uma vez como vencedores, mais uma vez como alguém que triunfou sobre as adversidades. Não são nossos méritos, mas é a tua graça, é o teu amor, é a tua bondade, é a tua misericórdia operando em nós. Graças te damos por isto, Senhor, por ocultar estas coisas aos sábios, aos entendidos e dar isto aos pequeninos, Senhor. A certeza da salvação, abrir o nosso entendimento, somos gratos a Ti por isto. Que a saúde, que a paz,
que a longanimidade, a bondade do Senhor esteja em cada lar que nos ouve, em cada família que nos escuta neste momento. Pai Celestial, derrame tuas bênçãos sobre estes lares, é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.